dia. Então, pelo meu sotaque, vocês vão ver que eu sou de perto aqui. Sou do Rio Grande do Norte. Tá? E é um prazer enorme estar aqui em Pernambuco, ou Bahia. Porque quando eu tinha a idade da maioria aqui, sou bem novo, tá? Tenho 31 anos. Mas uns 10 anos atrás eu vivia viajando para a FPE para poder ter momentos como esse, já que lá em Natal estava bem difícil ter eventos para compartilhamento do conhecimento. E o pessoal da FPE tinha uma disciplina chamada SAT, sempre fazia um evento chamado SATI, ainda tem isso, lá no Centro de Informática, eu sempre vim em Pernambuco. Então, tá bom, não estou em Recife, mas estou na região, prazer retornar aqui para retribuir o como eu aprendi sempre que eu viajava para Pernambuco. Né? E melhor ainda estar na universidade pública, porque, não sei se você sabe, eu fui fruto de escola pública, né? Escola estadual, e eu sempre adoro entrar sempre que alguém fala que é contra as cotas, aí eu falo, eu sou fruto das cotas. Porque eu entrei na escola técnica porque 50% das vagas eram para estudantes de escolas públicas. Né? Aí, a partir do momento que eu entrei na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, aí minha vida mudou e depois eu fui para a universidade, e aí segue a vida, né? Mestrado, doutorado, e nem pensava em ser professor, mas a vida me levou a ser professor agora da UNB. E, independente disso, mesmo na vida, desde estudante, eu achei que, como estudante de escola pública, escola técnica pública, universidade pública, eu tinha que retornar todo o investimento em mim, né, da sociedade. Eu tinha que retornar para a sociedade isso. E tentei me envolver em movimento estudantil, né, mas o movimento estudantil não é mais o mesmo. E eu me achei no movimento software livre, no meio do processo. Tá? Então, o meu movimento estudantil foi fundar com meus colegas o projeto Software Livre do Rio Grande do Norte. Depois a gente, junto com os outros colegas do Nordeste, a gente fundou o projeto Software Livre do Nordeste. Mas a minha vontade de me envolver com o software livre foi tão grande que eu resolvi deixar o mestrado que eu tinha começado lá na UFRN, não vim para a UFPE fazer mestrado e resolvi ir lá para o Rio Grande do Sul. Né? Resolvi ir lá para o Rio Grande do Sul porque lá aconteceu uma coisa chamada Fórum Internacional de Software Livre. E eu disse, é lá que acontece software livre. Eu quero ir para lá. Tá? E vocês estão tendo a oportunidade aqui de não ter que ir lá para o Rio Grande do Sul passar aquele frio que eu passei. Tá? Não vão lá, vão para o FISLE, vão lá, passa alguns dias, mas morar, se adaptar e ficar se movendo tem seu preço. E vocês têm a oportunidade de aqui ter professores, né, empenhados, e colegas já que eu conheci empenhados para que vocês possam fomentar aqui localmente tudo isso que eu, há 10 anos, tive que... Atrás disso tem um custo, né? Porque você larga a sua família, você larga seus amigos. Parece muito legal, né? Mas é bem ruim você estar distante de tudo e vocês têm a oportunidade de aqui ter tudo isso que eu tive que buscar atrás. E esse processo que vocês já têm aqui, eu ainda estou construindo lá na UNB como professor, né? Então, para vocês terem ideia. Mas estamos lá na UNB e a gente está nessa parceria. E, independente da parceria, a gente já colabora com o software livre independente da parceria, nosso laboratório lá. E a gente está nesse processo de evolução do portal do software público, do projeto Software Público Brasileiro, que vai chegar até a questão de ativos de software, ativos digitais. E, para eu ser bem breve, eu vou responder aquelas perguntas clássicas, né? O quê, por quê, quando, onde, por quê, né? Para a gente entender o que está acontecendo, né? Como o Felipe falou, a gente está na quarta etapa, não se teve mais investimentos, e vocês já devem saber que o software livre ele é livre, mas você precisa de investimentos, né? As pessoas... não tem nada a ver a questão de dinheiro com software livre, né? Tem tudo a ver com a questão de liberdade, com a questão de licença. Então, para você entender software livre, você tem que entender as licenças, tem que entender os
os aspectos legais e não a questão financeira. A questão financeira é mais a questão se você vai fomentar uma economia local, se você vai fomentar, ou se você vai investir errado certos recursos. Então, formalmente, a gente está na evolução, o projeto, essa que é o INB, está responsável, a evolução do portal Software Público, que é pesquisa e desenvolvimento para uma nova geração integrada, tá? de plataformas abertas e colaborativas. Obviamente, a gente não quer reinventar a roda, a gente vai tentar reutilizar tudo de bom que tem. E para quem for da computação, eu vou descer lá na arquitetura de software, e depois voltar para a arquitetura da informação, de uma forma bem breve. Mas, como o Felipe falou, por que precisa ser feito isso, né? Primeiro, tem todos esses serviços, todos esses portais e sites do software público, mas eles não estão integrados. O máximo que eles estão é que a gente chama de federado. Você tem um login único, mas são ambientes diferentes. Tá? Certo? Para você entender, na hora que você está no Google, no Gmail, você está no e-mail, você está na busca, você está no Drive, no Plus, ali sim, você nem sente que você mudou de serviços, tá certo? Concorda? Tá? Mas você está em serviços diferentes. Tá? Diferente de você estar num serviço que você praticamente tem um login único. Isso não é integração em si. Tá? Isso é uma federação de login, é totalmente diferente. Então, isso precisa ser feito para melhorar a usabilidade, e é por isso que esse trabalho não pode ser feito apenas com um grupo de engenharia de software. Tem que ser feito com um grupo de desenho industrial que pensa nessas coisas. E tem uma questão técnica aqui fundamental, porque como o Luiz Felipe falou, foi feita a escolha em cima de um framework, né, de um ambiente de desenvolvimento chamado OpenACS, que foi descontinuado em 2009. Você imagine, você tem uma equipe de analistas bem competentes lá na SLTI, que eles ficam mais preocupados com manutenção corretiva do que manutenção evolutiva. Certo? Eu sou professor de manutenção e evolução de software na UNB. Então, sei muito bem o problema, vocês sabem muito bem o que é prevenir e remediar, né? Sabe muito bem a diferença de custo disso, né? Então, está se remediando, não está se prevenindo, ou seja, não está se evoluindo, né? Então, a gente tem que fazer com que a equipe de analistas trabalhe de forma na evolução, né, dessa coisa, e não simplesmente apagando incêndio e remediando. Então, quem e onde estamos fazendo isso? Na UNB, na SLTI, no momento, né, porque o projeto começou, mas tem toda a questão dos repasses. No momento, a gente tem 12 alunos de graduação de engenharia de software trabalhando, 2 profissionais de mercado e 3 professores. Quando eu tiver aí os recursos, o projeto engatar mesmo, a gente vai aumentar bastante essa camada de profissionais, né, full-time, de alto grau de conhecimento no projeto. Tem outro laboratório que está contando com 4 alunos de graduação, mestrado, doutorado, profissionais de mercado e professores aí, entre mestres e até pós-doutores. Então, essa é a equipe atual. Tá? E quando é que isso vai acontecer? Tá? E como é que a gente trabalha? Tá? O César veio aqui falar de Scrum, métodos ágeis. A gente trabalha com métodos ágeis, porque métodos ágeis, você pode até discordar de mim depois, métodos ágeis é um processo empírico de desenvolvimento de software, certo? E o primeiro grande processo empírico e validado que deu certo de desenvolvimento de software foi o software livre. Tá? Então, a gente está falando de processos empíricos de desenvolvimento de software. O métodos ágeis é um processo empírico, o software livre é um processo empírico. E o berço disso daí, que a gente também de métodos ágeis, se você for ver na prática, quem fala de propriedade coletiva do código, o software livre fala desde sempre, né? Repositório, testes automatizados, etc. Então, a gente quer trabalhar, casar um processo formal, quem é da computação deve ter de falar em RUP, coisas desse tipo, em processos unificados, que é normatizado pelo governo, até a gente chegar no processo empírico, porque sempre que alguém fala em fábrica de software, eu falo, eu gostaria muito de abrir um ateliê, um artesanato de software, né? Porque software não é fábrica, tá? Não vai existir ferramenta automatizada, tá? Para se fazer nada, certo? Software bem feito é algoritmo, né? Software é ideia, certo? Precisa de programador, precisa de bons programadores, passa pelas pessoas e você precisa planejar o dia, as iterações, né? Do mesmo jeito que você vai, se você resolver fazer sua compra de supermercado por ano todo, você vai morrer de fome já no segundo mês, né? Porque vai estragar. Então, tem gente que acha que desenvolvimento de software é assim, né? Você faz um trabalho de
de mandinar, prever lá o software, né, o que vai acontecer daqui a um ano, tal. Mas, na verdade, você tem que sempre planejar semanalmente ou quinzenalmente, e ali ir moldando e tendo feedback rápido. E o software livre é sucesso por conta disso, por essa resposta rápida. Então, a gente, mesmo nesse projeto, com a perspectiva de ter 3 anos, a gente consegue ir das grandes etapas até as pequenas etapas. Aí, quando é que isso vai acontecer? Não dá para ler, mas eu vou ler para vocês. Tá? Como o Felipe falou aqui nessa primeira bolinha, eu estou falando que o projeto foi aprovado, né? O nosso acordo, assim, depois de vários meses, né, de trabalho, Felipe, vários, né, alguns meses, a gente conseguiu, então, passar por todas as burocracias, e no dia 27 de novembro do ano passado, formalizou, e, obviamente, com isso todo... E aí a gente começou o processo de implantar as bolsas, né? Os professores aqui devem saber toda a dificuldade de se implantar, fazer plano de trabalho para todo aquele pessoal, assim vai. E, efetivamente, em janeiro, né, porque dezembro, como eu falei, software são pessoas, eu, pelo menos, falei para os meus alunos, dia 20 de dezembro, vai para casa, não quero ver vocês, né, descansem, de 2 de janeiro estamos aqui de volta. Né? E é para deixar todo mundo feliz, para todo mundo pensar bem, e assim por diante. Né? Eu penso mais em qualidade de horas do que quantidade de horas. Tá? Então, em janeiro começamos efetivamente a trabalhar. Então, aqui a gente fez, já naquele mapeamento de processos unificados com os métodos, a gente casou aqui. Então, quem gosta de processos formais, a gente está falando iniciação, planejamento, execução e encerramento. Então, tivemos a iniciação, que é a implantação, que são os estudos preliminares, etc., agora 30 de janeiro. E a gente, nesse momento, até o 30 de abril, está na fase de planejamento. Sendo que essa fase de planejamento não é só planejamento, não é ficar escrevendo papel durante 3 meses. Né? Já estamos desenvolvendo coisas e já estamos integrando essas plataformas. Tá? Mas só para mostrar que a gente está gastando tempo aqui de definição das sprints, das interações, para ficar aberto para a sociedade o que a gente vai fazer a cada 15 dias. E um release vai ser lançado, uma versão será lançada, pré-lançada no servidor do NB a cada mês. A cada 3 meses, ou seja, estou dizendo que no dia 30 de maio, vamos ter a primeira versão para homologação, né, um release candidato, que vai estar, então, na infra do governo, né, da SLTI. E no dia 30 de junho de 2014, a gente quer, então, colocar a primeira versão no ar dessa evolução. E assim por diante. Então, a gente vai ter ciclos aqui de 4 meses, sendo que antes do 4º mês, o mês anterior, a gente tem um release candidato. E antes disso, a cada mês, a gente tem um release, uma versão, né, pré-release mensais. Sendo que nós vamos deixar bem claro o que a gente está fazendo a cada interação, e cada interação para a gente, cada ciclo, cada sprint, como você queira chamar, é de 15 dias. Tá? Okay? Ou seja, isso nos dá a possibilidade da gente alterar, porque a única coisa certa de um plano é que ele será alterado. Certo? A única coisa certa de um plano é que ele será alterado. Tá? Quem já namorou, certamente pensou em casar com a primeira namorada, vice-versa. Né? Possivelmente não casou. Né? Poucos. Né? Tá? Então, você planejou, sonhou, então, tá, normal. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, para quem é da computação aí, estou mostrando a arquitetura de software desse negócio. E não é trivial o que a gente está fazendo. Tá? A gente precisa colocar, para ter essa integração, que eu falei no início, preciso ter uma camada de integração aqui, certo? Eu preciso ter um sistema de busca de indexação rápido, inteligente. E aqui de baixo vão ter vários serviços. Um dos serviços que vai estar aqui, João, é o Academias SPB, certo? Junto com toda a parte de gerência de projeto, com os forges, o sistema de controle de versão, com o coração, que vai ser a rede social, e assim por diante. Certo? E isso tudo precisa de uma autenticação única, realmente, não autenticação federada. Então, essa camada de integração é um software em Django, Python, chamado Colab, certo? Está lá, essa é a minha foto de quando eu era mais jovem, ainda uso, certo? Muito mais cabelo, minha esposa sempre manda trocar essa foto, mas eu gosto dela. Tá? Então, aqui o Colab já está lá como software livre no GitHub, né? É isso que eu vou mostrar para vocês, que antes de ser software público, tem que ser software livre. Tá? Certo? Aí aqui a gente vai usar o mesmo Nosfera do Participa BR, que já está no repositório lá no GitLab, barra Participa, barra Nosfera. Então está lá, tudo que a gente está fazendo está aqui, todos os commits, todas as issues, certo? O GitLab não é um projeto nosso, mas
Um membro da minha equipe já mandou um patch, uma correção para o GitLab. Está lá, ele ganhou o Bitcoin, né, de retribuição. Como o sistema do gerenciamento se optou pelo Redmine, validado, né, entre as equipes. E só para você ter ideia, isso aqui não precisa nem entender, mas só para você ter ideia da quantidade de serviços, olha ali, Bruno, a quantidade de serviços que vão estar nessa arquitetura, na instanciação aqui. Eu tenho Colab, tem internet aqui, tenho autenticação única, e a quantidade de serviços. Não servidores, eu estou falando mais de serviços que vão estar interligados para a gente realmente poder ter, desde um bom controle de versão até um serviço de rede social, ter toda uma integração. E lembrando, tudo isso daí, a gente precisa ter uma interface, uma arquitetura de informação bem aderente. Tá? E a gente está trabalhando com tecnologias de ponta, né, em especial Python, frameworks Python e frameworks Ruby on Rails. Tá? Então, depois, mais tarde, se alguém da computação quiser conversar comigo, eu explico certinho para você a arquitetura do Colab, né, como é que é isso, como é essa autenticação única. Aí eu entro em detalhes, eu explico o Nosfero, o MVC do Nosfero, como é que ele funciona. Então, eu vou estar aqui, né, durante o dia, não sei como é que é a minha alocação de horário aqui, mas a gente arruma sempre tempo para explicar para vocês, explicar como o Nosfero é extensível, como é que a gente está programando nele, para que, ao longo do processo, quem sabe ao longo desses anos, vocês também possam colaborar. Uma coisa bem legal que a gente vai fazer é o monitoramento do código-fonte, né? Então, colocou um projeto lá, a gente vai ver se ele está bom, se está ruim, se está regular, e você vai ver a evolução disso ao longo do tempo, tá? Dos projetos, né? Também explico a arquitetura para vocês. E em cima da parte de segurança, a gente também tem métricas de segurança. Já para projetos C++. Então, já vai nascer com essas coisas, projetos C++ e Java. E a gente, obviamente, está partindo para atender as outras linguagens. Tá? Tem todo um trabalho aqui, rapidinho, da arquitetura de informação, que está sendo feito pelo Media Lab, tá? Pelo professor Tiago. Então, só para você ter ideia, vou mostrar só uma figurinha aqui, só para você ter ideia do quão complexo é se pensar numa arquitetura de informação. Isso aqui é todo o processo de trabalho lá do Media Lab. Tá? Aqui é o core da arquitetura de informação, e vai ficar bem ruim de ver, mas a gente, só para ter uma ideia do quão complexo é se pensar a arquitetura de informação de um ambiente como esse de software público. Tá? Então, o negócio vai demorar 3 anos para ficar... Não vai demorar 3 anos, mas é um processo interativo, incremental, para a gente chegar nesses níveis, né, em todos esses pedaços da arquitetura de informação. E é por isso que nós, da computação, não somos competentes para isso. Tá? Quem é competente para isso é o desenho industrial, é o pessoal do design. Tá certo? Não somos competentes para isso. Então, a gente está se unindo aos melhores pares para poder atender esse tipo de coisa. Então, tem todo o detalhamento aí de como já foi prospectado essa arquitetura de informação. Então, para encerrar minha fala, né, dizer que, viu, João, quando vocês forem lá em Brasília, quero que você visite o nosso laboratório, ver in-house como é que a gente trabalha, o nosso Kanban lá, César, como é que a gente vai desde o Kanban na parede, o pessoal trabalhando até as ferramentas de gestão e que vai proporcionar. Então, o que eu estou dizendo é que é uma galera como vocês, a maior parte, tem os profissionais, são os professores, mas é uma galera com uma equipe bem formatada de estudantes de engenharia de software, estudantes de desenho industrial, é quem estão construindo isso. Né? Obviamente, a gente coloca os profissionais ali porque tem que ter pessoas para resolver problemas não triviais. Tá? Então, né, é muito comum os professores, às vezes, só terceirizarem o projeto para os alunos, mas ou tem que ter o professor ali o tempo todo, ou tem que ter profissionais, porque alguém tem que resolver os problemas não triviais. Tá? Então, essa é a minha fala. Fico aberto aí para perguntas, né, Felipe? Nós dois aqui, para os questionamentos. Sintam-se acho que sim, livres. mas aí vamos ver com o cerimonial lá, né? Senhor Luiz, o senhor tem alguma colocação a ser feita? Não, acho que podemos seguir no ritmo de vocês aí, né? Como é que seria a interação? Pronto, então, agora estamos abertos para perguntas e demais contribuições. Quem desejar fazer a primeira, por favor, levante a mão. Gente, ninguém está perguntando, acho que ninguém entendeu nada ou a apresentação foi muito ruim, né?
eu sou João, né? Acho que já foi apresentado. Eu queria saber sobre o 4CMBR, a participação das prefeituras em termos regionais também. Se tem muita participação na região Nordeste, no fórum, e quais regiões participam mais nesse fórum? A gente tem uma participação mais efetiva de prefeituras do Norte, né? Acho que em função também do caráter delas estarem geograficamente mais isoladas, né? Então o ambiente virtual talvez favoreça um pouco melhor que ela possa obter mais informações, mais contato. No Sudeste também tem bastante. Agora, é preciso, né, como todo ambiente de colaboração, que efetivamente ele também tenha o empenho, né, de pessoas que queiram estar utilizando, né, e produzindo conteúdo, produzindo conhecimento lá dentro, né? Então, a gente sempre estimula também esse tipo de interação. Isso coloca à disposição para a gente implementar alguma funcionalidade nova, alguma ideia, né? A gente está lá efetivamente para dar esse tipo de apoio e suporte. Mas a gente depende dessas pessoas produzirem a interação necessária lá. No Nordeste, ela está efetivamente menor do que em outros locais. E tem uma parte lá dentro também que tem alguns casos de uso. Aí, por ali, de repente, dá para você já ter noção de quais são as prefeituras que estão usando, quais as prefeituras que não estão utilizando, né? Tem uma parte que a gente também estava desenvolvendo a nível de estatísticas. E a gente vai incorporar isso somente depois do primeiro release do software público ser disponibilizado. Que ali, atualmente, a gente não tem esses dados de efetivamente quem está usando, aonde está usando, quem foi que implantou, quem deixou de implantar. E a gente está querendo dar uma reforçada efetivamente nessa parte das estatísticas, visando facilitar e melhorar, né, a informação para o público efetivamente do município. Felipe, professor Jorge, pessoal. Eu trabalhei, antes da minha vida acadêmica, na elaboração de projetos para o PENAT e o PENAFM. Eu gostaria de saber como é que está, continua essas duas linhas de financiamento para os municípios, continua em pleno funcionamento, né? Se os municípios, como é que está a restrição de municípios para participar se você tem informação sobre isso, entendeu? Ou basicamente se essas linhas continuam ativas, porque eu acho que ela é importante, porque os municípios, muitas vezes, a gente sabe que os recursos são menores, são pequenos, e eles têm os investimentos, e essa linha de crédito, geralmente, sobretudo com a intenção de aumentar a capacidade de arrecadação do município, de modernizar a sua administração tributária de uma maneira geral, para que ele possa caminhar um pouco mais com suas próprias pernas. Eu queria saber, já que isso é tópico lá do 4CMBR. Bom, as informações que eu tenho, e sempre quando eu tive contato, as maiores dificuldades são principalmente em que o município consiga elaborar o projeto. Onde eu vejo que está um gargalo muito grande é o município conseguir entender como formatar a proposta, né, em si. E também, de certa forma, é importante o município fazer uma reflexão, né, sobre a questão do financiamento ou não. A gente sabe que é importante, mas não pode ser uma decisão brusca e uma decisão tomada rapidamente. Por quê? Porque, de qualquer maneira, o município também se endivida. Não deixa, então, ele vai ter que pagar, de qualquer maneira, aqueles custos, né? Então, assim, o que eu vejo na minha experiência, eu acho que o que é importante é o município conseguir ele preparar anteriormente, de saber se ele vai fazer um financiamento, se ele precisa de alocar o recurso, aonde ele vai alocar, que ele prepare um plano diretor de tecnologia da informação. Ou seja, aquilo é um documento, um instrumento que orienta, né, e que facilita com que outros atores, inclusive, possam entender qual é o caminho que o município está querendo percorrer.
E essa parte do financiamento ela pode estar contemplada dentro do PDTI, no momento adequado aonde você efetivamente, nessa organização e nesse levantamento de informações, sabe que vai precisar utilizar um determinado financiamento para uma determinada coisa, né? Então, a organização, né, que muitas vezes o município não é capaz de fazer em função da demanda rápida, da necessidade. Ah, mas eu não tenho como, eu não posso esperar, eu preciso disso agora, eu preciso disso rápido. Ela é um ciclo vicioso que não favorece muito. Não adianta pensar também somente na rapidez, na agilidade, em função da necessidade. A gente sabe que algumas coisas são críticas, né? A saúde, a educação, enfim, não tem remédio, não tem alguma coisa, você tem que agir rápido, não tem jeito, né? Mas a sugestão é que, para implementação de tecnologia, efetivamente seja feito isso sim. O mínimo de organização, com um comitê, com uma área também de tecnologia, que possa se organizar, que possa discutir e que possa fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Ou seja, eu não tenho infraestrutura, primeiro eu tenho que ter infraestrutura, eu não tenho rede, eu tenho que primeiro ter rede, depois eu implemento um software de governo eletrônico, depois eu faço uma ação, depois eu abro uma abertura, enfim, tudo bem trabalhado, né? E aí, se for necessário pegar o financiamento, sim, ainda existem essas linhas de financiamento, né? O PMAT do BNDES e o PENAFM da Caixa, né, que é disponibilizado pelo Ministério da Fazenda. E as informações que eu tenho atualmente é que eles melhoraram um pouco, principalmente os requisitos também para serem alcançados os financiamentos, né? Porque antigamente também ainda tinha essa certa dificuldade. Além de tudo, os requisitos para que os municípios pudessem acessar esse financiamento, eles eram mais difíceis, mas continuam existindo ainda. Eu queria fazer uma pergunta agora para o professor Paulo, mas uma questão de curiosidade mesmo. Vai ter uma comunidade no portal do software público sobre a nova plataforma do portal do software público para a gente acompanhar? E se não vai ter, mas no portal da UNB teria aberto esses releases para que a gente acompanhasse? Sim. Tudo que a gente está fazendo já está aberto, já tá em repositórios abertos, até coisas como o Colab, que ele era vinculado lá a Interleges, era um software livre, mas vinculado, a gente conseguiu fazer que fosse para a comunidade. Hoje, enquanto a plataforma não está pronta, tudo o que a gente está fazendo você pode acompanhar aí no participa.br/software público. Aí, quando a nossa plataforma estiver no ar, obviamente, tudo que a gente fizer vai para lá, ou como software público, ou como ativo de software. A questão do software público, para ser software público, ter um carimbo de software público, tem a questão da licença, mas antes de ser software público, é software livre. Tudo que a gente está trabalhando é software livre. E tudo que a gente está fazendo, a gente faz questão que retorne para o repositório original desse software livre, seja o Colab, seja o Nosfero, seja o GitLab, que eu mostrei o commit ali do meu aluno comitando. Então, desde a primeira linha de código, desde o primeiro documento que ficou pronto, essa apresentação que eu fiz agora, tudo tá ou em repositório abertos, linkados no Participa.br, ou estão no próprio Participa.br. Então, essa apresentação que eu dei, você pode ir lá. Quem quiser pode testar agora. Participa.br/software público, /documentos/apresentações. Essa apresentação está lá. E os repositórios, como o controle de versão, os ambientes não estão lá, a gente está colocando em o que a gente chama de ambientes forges, né, como o GitLab ou o GitHub, que são públicos e estão com a licença de software livre pertinente. Tá? Então, desde já. Princípio básico. Só para reforçar um pouco também a palavra do Paulo, esse tipo de acompanhamento é a parceria que a gente está fazendo com a Secretaria-Geral. Ou seja, para que a sociedade, seja lá o cidadão, seja a empresa, seja um órgão,
que quiser acompanhar o detalhe, o que está acontecendo, o que não está, a gente não vai fazer essa política dentro do próprio portal do software público brasileiro. A gente vai integrar com uma outra política de participação social que o governo brasileiro já implementa e vai colocar toda a nossa parte de participação social lá. E aí, como o Paulo estava falando, está tudo já descrito, a gente já tem lá a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, tem documento, tem vídeo, a gente tem gravado reuniões, enfim, tem uma série de informações que vão ficar disponíveis nessa comunidade de software público dentro do Participa. Então, aquelas pessoas também que têm efetivamente o interesse em acompanhar ou de usar o próprio portal, é interessante sim que ela se cadastre já no Participa, dentro da comunidade de software público brasileiro, até porque ela pode começar a ter uma experiência com a rede social do Nosfero, que é a mesma que vai estar implementada dentro do portal do software público brasileiro. Então, já pode ser um primeiro contato, entender, ver como é que é, ver como é que funciona, né? E também participar e colaborar. Se quiser colocar lá uma informação, uma dúvida, enfim, já pode ter esse tipo de interação, né? Já é a interação toda do portal funcionando lá no participa.br. Cedrais, última pergunta, para aproveitar o tempo que a gente tem ainda disponível de uma forma mais acelerada, e o coffee break logo depois dessa pergunta. Rapidinho, viu, pessoal? Coffee break, 5 minutos, para a gente não atrasar muito. Felipe, uma ansiedade dos municípios aqui da região, muito em função da infraestrutura disponível, é o apoio para a hospedagem das soluções. A gente já viu algumas informações da presidência da Serpro sobre a nuvem da Serpro, que poderia ser utilizada para hospedagem de soluções disponíveis no portal software público, e isso já vai estar integrado diretamente ao programa Cidades Digitais. E aí o que a gente quer é saber se existe uma previsão para isso e qual a possibilidade da gente articular o uso dessa nuvem também com outros municípios, já que a gente vai ter municípios aqui que vão além do programa Cidades Digitais no programa. A fase atual, né, do projeto do Cidades Digitais, ela está num período em que está terminando de ser elaborado os editais para que sejam colocados para as empresas prestarem o serviço de capacitação e treinamento. E uma vez que esse edital vá e essas empresas sejam selecionadas em função da região que elas vão atender, o SERPRO vai dar como uma opção para o município que queira ter o acesso a esses softwares através da nuvem, ou o município também pode optar pela estrutura própria. Não vai ter uma linha só de um caso ou só de outro, né? Então, efetivamente, essa ação do software na nuvem só vai vir a ser colocada efetivamente em prática depois dos editais e da seleção dos fornecedores por cada região, que deve estar acontecendo nos próximos dias. Não tenho uma informação oficial, mas os últimos contatos que o Ministério das Comunicações fez é que eles estavam terminando de elaborar já os editais de software público para a área de educação, de gestão integrada, vai ter um de atendimento também ao cidadão, que é o ESIC, que foi feito pela CGU, e de gestão integrada, de educação e da saúde, que é o ESUS, a atenção básica. Mas a gente tem que aguardar um pouquinho ainda essas informações. Isso é uma outra coisa também que eu quero ver, e talvez vocês, até a própria Univasf pode me ajudar, ou João Cedrais, da gente dar um potencial maior para o 4CMBR, principalmente se os municípios daqui estão mesmo carentes, né? Por exemplo, uma iniciativa bacana que a gente pode tentar fazer é uma conversa com o Ministério das Comunicações para que eles nos informem efetivamente com antecedência, tudo que está acontecendo, a gente replique essas informações direto no ambiente do 4CMBR, que interaja com os prefeitos daqui, que a gente disponibilize as informações para eles, entendeu? Que a gente já faça algumas reuniões. Isso tudo a gente já pode efetivamente começar a fazer, né? É só a gente juntar e fazer um planozinho de trabalho e efetivamente, o assunto é cidade digital. Então é importante que a gente saiba o modelo, enfim. A gente chama o presidente do SERPRO, o Amazone, para perguntar, para discutir, a gente esclarece. Isso, efetivamente, a gente pode conduzir esse processo lá, né? Então, se tiver a ajuda de vocês também nesse meio de campo aqui com as prefeituras da região, melhor ainda.